Fala galera, professor Rian Geraci na área. Como prometido, vamos continuar nosso estudo da banca FUNCEFET, questões direcionadas para a galera que vai fazer o concurso de bombeiro combatente que rola agora no final de maio. Isso não quer dizer que você que não vai fazer esse concurso não deve estudar, porque é um conteúdo também que está em todos os editais. Vamos lá? Vamos lá, questãozinha do Instituto Social Fibra, prova de 2012. Me ajudem, vai. Assinale a frase em que a palavra em destaque sofreu processo de derivação regressiva. Estamos falando em formação de palavras, conteúdo que está dentro de morfologia. Quando nós falamos em formação de palavras, eu tenho dois tipos básicos de processo de formação. Quais são eles? A composição e a derivação. Composição é quando você tem dois ou mais radicais formando uma palavra, como exemplo, beija-flor, guarda-chuva, passatempo, girassol, são palavras compostas, sejam elas por aglutinação ou por justaposição. Já no processo de derivação, eu pego um único radical e acrescento ou retiro elementos dele para que ele possa, esse radical tenha palavras derivadas dele. Então o que acontece nessa palavra primitiva? Quando a gente estuda a derivação regressiva, o que acontece? Você mesmo entende o valor da palavra regressiva. Eu tenho radical. A partir do radical, eu acrescento elementos como prefixos, sufixos. Então as palavras crescem. Quando eu falo em derivação regressiva, há um decréscimo, há uma perda de elemento. Por exemplo, vamos lá. Diante de tantas notícias, o corte de pessoal, vejam que o termo é corte. Corte é uma palavra derivada do verbo cortar. Vejam que cortar teve uma perda de elemento para virar a palavra corte. A palavra regrediu. Ao invés de acréscimo de informação, eu tive retirada. Consequentemente, essa regressão forma exatamente o que a gente chama de derivação regressiva. Já achamos a nossa resposta. Mas vamos verificar as outras opções para ver se é realmente o que nós desejamos? Dá uma olhadinha. Opção 2. Nada mais o deixava pleno do que o cantar dos pássaros naquele lindo campo. Vejam só. O cantar. Você sabe que cantar é um verbo. E a partir do momento que eu tenho um verbo, percebam, esse verbo está precedido de artigo. Você aprendeu. Toda palavra precedida de artigo é o quê? Um substantivo. Então, esse verbo, ao ser precedido de artigo, muda a sua classe gramatical, passando de verbo a substantivo. Existe um processo de derivação em que as palavras mudam de classe gramatical, e esse processo é chamado de derivação imprópria. Ficou claro isso? Derivação imprópria é quando uma palavra muda de classe gramatical dentro do enunciado. Ficou claro isso? Opção número 3. O encaminhamento da ação gerou polêmica. Vejam só, encaminhamento é uma palavra derivada do verbo encaminhar. Percebam que a partir do verbo encaminhar, eu acrescentei um afixo. Afixo colocado após o radical. Isso é o que nós chamamos de sufixo. Por isso que eu tenho um exemplo de derivação sufixal. Também não é a nossa resposta, porque estamos procurando derivação regressiva. Por enquanto, só ocorreu na afirmativa número 1. Vamos ver a última afirmativa número 4. Embora já não soubesse das consequências, mantinha uma conduta imoral e não respeitava mais ninguém. O adjetivo imoral, caracterizando conduta, vejam, vem da palavra moral, em que eu acrescentei um afixo antes do radical. Qual é o nome disso? Prefixo. Por isso que eu tenho um exemplo de derivação o quê? Prefixal. Então vejam, de todos os processos de formação de palavra, tem o prefixal, o sufixal. Também temos o prefixal e o sufixal, em que ambos são colocados tanto antes quanto na frente do radical. A derivação parassintética. Temos a derivação imprópria e derivação regressiva, ou seja, vários tipos de processos de derivação. Só que no caso, a questão pedir derivação regressiva, que nós encontramos na opção número 1. Ficou claro isso, gente? Isso foi um estudo de processo de formação de palavras, trabalhando todos os conceitos, não somente de derivação, como também de composição, para que vocês tenham mais noção sobre esse assunto e que vocês intensifiquem. Não fiquem presos somente a esse exercício, procurem mais exercícios. Eu vou trazendo um por dia sobre vários assuntos para que nós possamos intensificar esse processo, tá ok? Minha gente, bom revê-los, até o próximo encontro. Um abraço.